A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Claudecir do canal Mensagem de Esperança Cristã e quero trazer uma palavra nesta noite para o coração de cada um que vai assistir esse vídeo e falar um pouquinho da deidade de Cristo, mostrar Jesus como Criador, como Deus, como Filho de Deus, como Senhor. E o único evangelho que mostra Jesus como Filho de Deus, definitivamente, é o Evangelho de São João. Os demais evangelhos, Jesus aparece como Rei, como Messias, como servo, mas no Evangelho de João não temos ali a genealogia de Jesus. Jesus aparece como Verbo encarnado, né? E é isso que eu gostaria de falar um pouquinho desse Jesus, que também é homem, 100% homem, 100% Deus, que na sua natureza tem a humanidade e a deidade, e perfeito em tudo, né? As duas naturezas, ele foi perfeito. E no início do Evangelho de João, nós vemos aqui o Verbo encarnado. Então, João mostra aqui para nós Jesus como Filho de Deus, né? A semente da mulher que foi gerada pelo Espírito Santo, né? Que veio como cordeiro para tirar o pecado do mundo. É isso que eu gostaria de falar um pouquinho sobre esta palavra no primeiro capítulo de João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, esse João o Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Jesus, a luz do mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Jesus aparecendo aqui como Criador. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio para os judeus, para os que eram seus, os filhos de Abraão, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a todos que creem em Jesus, recebem poder para se tornar filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que maravilha de palavra, né? Então nós vemos aqui Jesus, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, Jesus como Deus na criação. Ele estava no princípio com Deus. Então nós vemos o princípio da Trindade lá em Gênesis, quando Deus fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali a Trindade estava trabalhando juntos em harmonia na criação. Jesus estava ali, né? E ele veio, né? Ele veio como um cordeiro de Deus, o Filho de Deus, uma espécie de cordeiro que seria sacrificado por nós, né? E todos os que crescem no sacrifício
do Cordeiro, todos que crescem na obra redentora que Deus realizou através de Cristo, seria salvo, ou seja, são salvos, né? Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A graça é um favor imerecido, né, de Deus. A bondade de Deus é o amor de Deus se manifestando através da graça. Para todos os que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nós estávamos perdidos. Andávamos como ovelhas desgarradas, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas quando chegou a luz, essa luz que é Jesus, a luz do mundo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Essa luz veio e iluminou o nosso entendimento, iluminou a nossa mente. O Espírito Santo veio habitar em nosso coração, nos deu a fé, nos deu a esperança. Passamos a andar em novidade de vida, tivemos a nossa mente renovada, tivemos a renovação do nosso entendimento e hoje podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o caminho que Deus preparou para nós. Jesus é o caminho para Deus. Nenhum outro há salvação, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 14 e versículo 12. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. E João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem central da Bíblia. A mensagem central do Evangelho, o amor de Deus pela humanidade. Deus entregou seu Filho unigênito, seu Filho amado, por nós, por amor a nós. E nós não podemos negligenciar, nós não podemos pisar o sangue que foi derramado, o sangue de Cristo foi derramado por nós. Estaríamos afrontando a Deus, não dando crédito, né? Não atentando para uma tão grande salvação que Deus realizou através de Jesus. E hoje devemos crer em Jesus para sermos salvos, devemos ter boas obras para que essa fé seja confirmada, porque a fé sem as obras, ela é morta. Mas as obras autenticam a nossa fé. É o carimbo, né, na nossa fé que nos dá segurança e confiança. Fé acompanhada de boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as boas obras. A Bíblia diz que Deus nos chamou para as boas obras, para que andássemos nela. Então, nós só temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Devemos deixar o pecado e o embaraço que nos rodeia de tão perto e correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa esperança. Ele virá, ele voltará. Ele disse: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vamos crer nas promessas de Deus. Vamos crer no Evangelho. O Evangelho não é religião. O Evangelho é o poder de Deus na vida daquele que crê. Não podemos, em hipótese alguma, descrer do Evangelho, porque estaríamos descrendo do poder de Deus. O Evangelho é a boa notícia, né? O Evangelho é tudo o que precisamos
O apóstolo Tiago chama o Evangelho de perfeita lei da liberdade. Coisa maravilhosa. A perfeita lei da liberdade é o Evangelho. Jesus veio trazer o Evangelho. Muitas vezes a religião e a religiosidade separam as pessoas, mas o Evangelho une as pessoas, une os povos. Né? O Evangelho une. Então vamos crer no Evangelho para nós sermos salvos. Vamos viver o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos proclamar o Evangelho de Jesus, o ID de Jesus, a grande comissão. O Senhor foi para o céu e deixou uma grande comissão, a comitiva dos apóstolos, discípulos, para irem por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E ele disse: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então a mensagem do Evangelho é simples, né? Nós só precisamos crer na obra redentora de Cristo e saber que o sacrifício que foi feito na cruz é suficiente, é completo. E se nós cremos em Jesus como Senhor, como Filho de Deus, nós seremos salvos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que esta palavra ela fique aí gravada no seu coração. Nós precisamos crer em Jesus. Jesus disse: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Tem muito lugar na casa do Pai. Tem muitas moradas. Então vamos nos preparar para um dia morar com o Senhor. Estar com o Senhor. Para a glória do nosso Deus. Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com mais pessoas, se inscreva no canal se não for inscrito e nos ajude. Gratidão a Deus por tudo. Deus abençoe a sua vida, a sua família e tudo que você fizer, toda a obra das tuas mãos, que Deus venha abençoar. Em nome de Jesus. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém?